Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês, com a nossa aula de História feita para vocês do 7º ano do ensino fundamental. Então hoje eu vos convido a mergulharem na conquista e colonização espanhola da América. Então, eu, professor Cláudio Nascimento, é isso, da Escola de Referência de Ensino Fundamental, Creuza Câmara Dornelas, venho até aqui vos convidar para entrar na nossa nave da história, para estudar um pouco de quê? Da história da conquista e colonização espanhola da América. Então, quem quer estudar a conquista e colonização espanhola da América? Todo mundo quer, então fique à vontade. Entre, fique à vontade, que aqui é uma aula feita para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então eu vou cantar para vocês. Salve a terra dos altos coqueiros. E aí, quem sabe quem é a terra dos altos coqueiros? Pernambuco. Mas a gente não vai falar de Pernambuco, a gente vai falar de quê? Da conquista e colonização espanhola da América. Queres ou não queres? Quero. Então vamos lá. Então, pessoal, conquista e colonização espanhola da América. Pessoal do 7º ano que já estão dentro da nossa nave da história, vamos lá. Então, a conquista da América. Eita, meu Deus do céu. Conquista da América. O que é que Colombo fez? O que é que Colombo fez, né? Então, o que Colombo fez? Então, a conquista da América foi um dos maiores empreendimentos realizados pela Espanha em sua história. A chegada da expedição de Cristóvão Colombo na América em 1492, né? Então, iniciou o quê? Um processo que levou ao domínio dos povos indígenas. E foi o que? O auge de um longo processo de exploração do Atlântico durante todo o século XV. Então, cabe destacar para vocês aí do 7º ano que o objetivo inicial de Colombo era alcançar a Ásia, né? A chamada de Índias. Entretanto, a expedição de Colombo resultou na chegada dos europeus ao continente americano e iniciou o quê? O processo de ocupação, a colonização. Em vez de ir para as Índias, foi para a América, né? Então, a conquista da América espanhola ocorreu principalmente por meio da violência, é isso, que foi bastante ressaltado em relatos da época. Então, os contatos iniciais amigáveis logo foram superados, né? Pela ambição do espanhol de conquistar e explorar, principalmente a procura de metais preciosos. Pessoal, nós vivíamos no mercantilismo, né? Então, era metais preciosos. Quem tivesse mais metais preciosos, tivesse mais riqueza, teria maior fortalecimento bélico, né? Então, isso aí, na realidade, houve uma corrida imensa, né? Então, com a chegada dos espanhóis em 1492, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, conhecido também como os reis católicos, fizeram uso de sua influência, da sua influência. Conquistada após anos de luta contra quem? Os muçulmanos da Península Ibérica. Juntaram os dois reis, né? Castela e Aragão. Então, com a Igreja Católica, e assim surgiu o Tratado de Tordesilhas de 1494. Dividia uma faixa de terra entre quem? Portugal e Espanha. Então, a volta da Igreja Católica durante o século XV era extremamente importante, porque as decisões decretadas pelo Papa estavam acima das decisões do rei. Então, o tratado estimulou que uma linha imaginária sobre a América, assim as terras descobertas a oeste da linha foram nomeadas como posse da Espanha. E as terras descobertas a leste foram nomeadas como posse de Portugal.
Cabe destacar que nas terras que foram consideradas espanholas, né, pela igreja, estavam duas grandes civilizações, astecas e incas. E essas civilizações eram conhecidas pelo avançado estilo de vida, possuindo um largo conhecimento sobre inúmeros assuntos, além de possuir o que grandes construções e formaram sociedades extremamente complexas e organizadas. Então, os espanhóis haviam que passado séculos lutando contra os muçulmanos na Península Ibérica em um processo chamado de reconquista. Assim viram nas expedições à América uma nova reconquista, uma vez que os povos nativos não eram cristãos, né? Então, sobre a conquista da América, é importante considerar que quase não havia financiamentos da coroa para as expedições, que, em geral, eram financiadas por quem? Por banqueiros interessados em retorno financeiro. Dessas expedições, casos fossem encontrados o quê? Metais preciosos. Entretanto, era necessário que uma autorização da coroa para que uma expedição fosse realizada. Sendo assim, cabe destacar, hoje, sabe-se que inúmeras expedições foram realizadas de maneira clandestina. Toda expedição autorizada pela coroa tinha como obrigação o pagamento do quinto, a cobrança de um quinto, ou 20% de toda a riqueza obtida, né, naquelas expedições. Aí vem as causas da conquista. Quais foram as causas da conquista? Então, isso aí vocês vão ver na aula do Educapé, do queres ou não queres, do professor queres ou não queres, né? Então, a história nos conta a vitória dos espanhóis sobre os nativos, à custa de quê? Do extermínio deles. Na maioria dos casos, os espanhóis lutavam em cenários extremamente adversos, pois estavam em números consideravelmente inferior aos dos nativos. Além disso, existem motivos que ajudam a entender a vitória dos espanhóis. Doenças, o contato dos nativos com doenças trazidas pelos europeus foi mortal. A varíola, principalmente, dizimou vilas e tribos inteiras, né, de maneira epidêmica e fulminante. Né? Maneira epidêmica e fulminante. Então, nós temos superioridade de armas. Então, as armas utilizadas pelos espanhóis eram notadamente superiores, pois a armadura de metal dos espanhóis garantia importante proteção. Além do uso de espadas, bestas, arcabuzes, né? Alianças, também foi importante as alianças. Porque a conquista dos incas e astecas foi só possível porque inúmeros outros povos conquistados por incas e astecas aliaram-se aos espanhóis na esperança de quê? De se libertarem de seus algozes. Violência. Nos primeiros anos, a colonização espanhola aconteceu apenas nas ilhas do Caribe, com a implantação de cidades, né, e da mineração de aluvião. Rapidamente, as populações nativas do Caribe foram quase completamente dizimadas, como diz o relato. Né? Então, vejam, escute o relato. Sobre esses cordeiros tão dóceis, os nativos, tão qualificados e dotados pelo seu Criador, como se diz, os espanhóis se arremessaram no mesmo instante como os leões e tigres cruéis, há muito tempo esfaimados de 40 anos para cá. E ainda hoje em dia, outra coisa não fazem ali senão despedaçar, matar e afligir, atormentar e destruir esse povo, né?
por estranhas crueldades, como vos farei ver depois. De tal sorte que 3 milhões de armas que havia na ilha espanhola, e que nós vimos, não há hoje de seus naturais habitantes nem 200 pessoas. A ilha de Cuba está hoje como deserto. A ilha de São João e a da Jamaica, ambas muito grandes e muito férteis, estão desoladas. Estão desoladas. Né? Então, em várias partes da América, entretanto, houve a resistência dos nativos que lutaram para sobreviver. Outros, em contrapartidas, optaram por fugir. Então, além disso, muitos espanhóis tentaram o quê? Defender os nativos, denunciando a violência cometida. Né? Então, o bispo Frei Bartolomé de Las Casas foi o maior nome de defesa dos índios contra a violência espanhola. Mesmo assim, a mortalidade foi gigantesca. Estima que cerca de 80% da população nativa original tinha morrido durante o século da conquista. Então eu trago aí para vocês aí uma referência muito interessante do Daniel Neves, né? Conquista da América Espanhola, Brasil Escola, né? Para vocês se aprofundarem, né? Nessa aula maravilhosa sobre a conquista e a colonização espanhola da América. Então aqui é o professor Cláudio Nascimento. Mostrou para vocês como ocorreu esse processo de colonização, né? Conquista, colonização espanhola da América. Então, na realidade, nós ressaltamos, né, a entrada aí dos espanhóis, né, nas grandes sociedades, né, pré-colombianas. Né? Então, na realidade, nós vamos ter a sociedade onde nós destacamos, né, a questão do mercantilismo, onde forçava os espanhóis, os países, né, a fazer essas expedições em busca de metais preciosos. E não foi diferente. Né? Então, na realidade, as sociedades, né, elas foram dizimadas pelos espanhóis. Destaques para Pizarro e Cortés, né, que na realidade eles exterminaram, né, as sociedades americanas. Então, pessoal, aqui o professor Cláudio Nascimento, que falou para vocês da conquista e colonização espanhola da América. Espero que vocês aproveitem essa aula, né? Porque essa aula foi feita para vocês com todo carinho, por nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Ok? E aqui eu deixo um fortíssimo abraço para vocês né? Nós da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. E até a próxima aula. E agora eu vos convido a desembarcarem da nossa nave da história. Por gentileza, desembarque da nossa nave da história. E na próxima aula vocês serão convidados a entrarem novamente na nossa nave da história. Aqui é o professor Cláudio Nascimento. Ou queres ou não queres. Tchau, turminha do 7º ano, e até a próxima aula.